Um clássico mais polêmico do que deveria ser foi Vasco 1, Flamengo 2, sábado à noite no Engenhão. A arbitragem eu entendo até que foi boa, eu também não teria marcado o pênalti do Wellington sobre o Thiago Feltre, que dá para discutir, teria marcado o pênalti no final da partida do Fernando Praz ou Léo Moura. Eu entendo que o árbitro Wagner Rosa acabou mostrando mais cartões do que deveria, marcou mais faltas do que poderia, como acontece infelizmente no futebol brasileiro há muito tempo. Mas também não deveria acontecer como acontece há muito tempo, a reclamação exagerada de atletas como o Eduardo Costa, o Rodolfo, um pouquinho menos o Diego Souza e principalmente o presidente Roberto Dinamite. Um Vasco que tem um craque bandeira na presidência, como o Roberto Dinamite, que faz um trabalho muito bom. Um Vasco que se não tinha no banco, mas tem tido o astral e principalmente o caráter de Ricardo Gomes, também do Cristóvão, não poderia se perder da maneira como se perdeu ao final de um bom clássico no Engenhão. Sim, tivemos outros clássicos dos milhões com arbitragens erradas, arbitragens infelizes que prejudicaram o Vasco, algumas que também prejudicaram o Flamengo, mas essa de sábado não era para tanto, até porque não era tanta coisa, né? O Flamengo vai estar classificado, provavelmente o Vasco também, e não era caso para esse destempero vascaíno, que sofreu muito na Libertadores, em jogos muito violentos, teve a infelicidade do Newton na terça-feira lá em Lima contra a Aliança, mas enfim, vou deixar essa parte quase que policial, e tem razão o árbitro em processar quem o chamou de ladrão, de quem falou muita coisa, numa arbitragem que eu entendo até boa, que não merecia assim tanta polêmica. Vamos tentar falar aqui com a jurada Tati Colpete como foi o bom Flamengo 2, Vasco 1. Começando pelo mandante, o Vasco, que vai ficar um mau tempo aí sem o Dedé, de 2 a 3 semanas, e sem ele perde muito em qualidade, porque o Rodolfo não é aquele zagueiro do Fluminense, Renato Silva também perde pela falta de ritmo, e Fagner continua muito bem pela direita e Thiago Feltre mal pela esquerda. No meu campo, com o Rômulo a equipe fica mais consistente, Felipe Bastos também dá uma saída bem pela esquerda e Eduardo Costa mais notável pela baixaria no final do que pela atuação. Depois, a equipe base do Cristóvão Borges, ou pelo menos o esquema tático base do Vasco. São 3 homens no meu campo, digamos 3 volantes, Rômulo, o Eduardo Costa e Felipe Bastos, 2 homens pelos lados de velocidade, o William Barbio, que não fez uma grande partida, e Éder Luiz, e aqui pelo lado por dentro, o Alexandre. De fato, é o contrário aqui, ó. É o William Barbio pela esquerda e Éder Luiz à frente. O Vasco melhorou e fez o seu gol quando entrou Diego Souza, titular absoluto dessa equipe do Vasco, no lugar do William Barbio, e foi do Diego Souza a jogada do gol, e é um jogador que evidentemente em condição é titular absoluto do Vasco. Do lado do Flamengo, Felipe na meta, a zaga melhor com Gonçalves à direita e o Wellington à esquerda, o Léo Moura um pouco preso na partida, mas foi fundamental na arrancada para o gol da vitória 47 da segunda etapa, e o Júnior César, que não está bem na marcação e ainda pior no apoio. Na entrada da área, Williams errando quase todos os passes possíveis, Kleberson dando um pouco mais de regularidade no meio e Bottinelli armando, e às vezes até ficando um pouquinho mais atrás, mas armando por esse aqui, ó, Ronaldinho Gaúcho, que podia jogar mais centralizado, foi jogar mais aberto na esquerda, para não dizer quase que foi se esconder na esquerda. Sim, no segundo tempo bateu uma belíssima falta que bateu na trave, um ou outro instante de brilhareco, mas muito pouco por aquele gênio que a gente viu jogar até 2006. À frente, Wagner Love acabando com aquela coisa de que jogador que vem da Rússia, que vem da Ucrânia, leva alguns meses para se adaptar. Parece que ele não deixou a Gávea, segue muito bem no comando de ataque, e David, que tinha aquele clássico da Taça Guanabara para esquecer, dessa vez fez o primeiro gol rubro-negro, teve boa movimentação e, como ele mesmo disse, com Wagner 9 mais dentro da área, David pode jogar onde realmente gosta, mais aberto pelos cantos, e é uma alternativa muito boa para o rubro-negro, desde que do outro lado o Ronaldinho Gaúcho, ou mesmo centralizado, faça o que não tem feito. Mesmo assim, um clássico polêmico, deu Flamengo. O Flamengo segue muito bem na Taça Rio, porém na Libertadores é uma outra história que pode não levar a lugar algum.